Vamos dar então continuidade a esse estudo do serviço de passes, depois de todas essas análises dos ensinamentos de Allan Kardec, no livro A Gênese, aquele resumo no livro dos médiuns, né, do capítulo dos médiuns, chama dos médiuns. Nós vamos passar agora para uma das obras de André Luiz. Em um dos seus capítulos ele vai ter lá o serviço de passes. Esse livro é o Missionários da Luz. E cada livro que André Luiz escreve, ele tem um orientador, né? Tem o Drusos, tem o Alexandre, tem o Aulus. Conforme o livro, ele tem sempre um guia espiritual que vai estar conduzindo aquela obra dele, aqueles ensinamentos. Neste caso aqui é o Alexandre, que é o benfeitor, o mentor do André Luiz. E quando eles chegam no centro, onde está havendo o trabalho de passes, de cura, de tratamento espiritual, a fluidoterapia, ali o Anacleto, que é o responsável pelo trabalho daquele centro, que vai orientar André Luiz. Então nós vamos iniciar com os ensinamentos de André Luiz, com essa seguinte, só mostrando eles chegando no centro. Então ele diz assim, ó: em todas as reuniões do grupo, junto do qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços dentro da casa espírita. E um desses serviços é o de passes magnéticos. Nessa casa, o trabalho era atendido por 6 entidades, veja bem, 6 espíritos, envoltos em túnicas muito alvas, como se fossem enfermeiros vigilantes. Senhor André Luiz, estou lendo aqui trechos do livro Missionários da Luz. Quem são essas 6 entidades? Então vamos mostrar agora a lâmina para eles. São técnicos, então é no mundo espiritual. Então, como existem trabalhos muito distintos um do outro aqui no mundo físico, no mundo espiritual existem tarefas muito diferenciadas. E existe a do especialista, espírito especialista em auxílio magnético, são técnicos que comparecem aqui para dispensação dos passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Por que é importante a gente mostrar isso? Porque quando você vai para a sala de passes, quando o médium se levanta e vai se dirigir à sala de passes, antes de começar o trabalho, ele tem que saber que ele está indo para um lugar que já está em serviço, onde já tem entidades preparando o ambiente, tanto ali fora no público, quanto lá dentro da sala. Então é um ambiente, vamos dizer assim, gente, sagrado. É um ambiente muito especializado. Eu que sou médico, eu digo assim, quando você sai de uma enfermaria e entra para um centro cirúrgico, penso eu, a mesma coisa que sair de um salão onde eu estou assistindo uma palestra e entrar para uma sala de passes. É completamente diferente o ambiente criado lá dentro. E os espíritos são especializados, são técnicos. E aí o André Luiz, nesse livro, vai dizer quais são as características que tem que ter esses espíritos para trabalhar numa sala de passes. Então ele diz assim, pergunta André Luiz, esses trabalhadores apresentam requisitos especiais? Aqui, olha que interessante, diz assim o orientador para André Luiz: na execução da tarefa que lhes está subordinada não basta a boa vontade. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Então os espíritos que vão atender o magnetismo na sala de passes, eles não basta só ter boa vontade, eles têm que ter conhecimento e tem que ser diferenciado moralmente. Não é qualquer um que vai ser um espírito doador de energias. Então daí ele diz assim, ó: o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguir manter um padrão superior de elevação mental contínua. Gente, você vai ficar dentro de uma sala, dando assistência a pessoas necessitadas, pensando coisas do dia a dia? Ou atento à sua tarefa,
pensando no trabalho, nas condições que tem ali, naquilo que você precisa fazer. Você tem que focar no seu serviço. Então o técnico, o espírito técnico, ele tem que manter um padrão superior de elevação mental contínua. Diz André, o orientador para André Luiz, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Então uma pessoa que não tenha um pensamento focado, que não creia naquilo, não acredite no que esteja fazendo, não saiba da importância do que está fazendo, não pode estar ali. Ele tem que estar ali quem está sintonizado com o compromisso que está realizando. E diz assim, André Luiz, o missionário do auxílio magnético, tanto na vida física, na crosta, quanto no mundo espiritual, necessita ter. Aqui então o Alexandre lá e a Anacleto vão passar para o André Luiz o que deveriam tanto os espíritos que cuidam da sala de passe quanto os médios que vão aplicar o passe teriam que ter. Primeiro, grande domínio sobre si mesmo. Segundo, espontâneo equilíbrio de sentimentos. Eles vão dizer 5 itens, ou 6. Acendrado amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, gente, vamos voltar ali. Necessita ter o missionário do auxílio magnético grande domínio sobre si mesmo. Gente, o que é ter domínio sobre si mesmo? Vamos refletir. Nós vivemos uma vida atribulada. Nós temos a nossa mente toda hora atormentada por preocupações, temos ansiedades, temos problemas que resolver, temos assuntos dos quais temos que nos deliberar. Nós temos várias coisas na nossa mente e as emoções surgem. Muitas vezes desanimamos, outras vezes nos confundimos, outras vezes nos perturbamos, outras vezes nos elevamos. É preciso ter domínio sobre isso. Então é preciso ter um espontâneo equilíbrio de sentimentos. Nossa, hoje eu estava tão triste, eu chorei 1 hora a manhã toda. Você conseguiu parar de chorar? Não, eu consegui. Senti até que lavei minha alma. Pronto, isso é um espontâneo equilíbrio dos sentimentos. Quem chora, quem fica nervoso, às vezes você se irrita por pouca coisa, mas você perdeu o controle e não conseguiu mais voltar ao normal. Ah não, 5 minutos depois eu já estava em paz. Isso é equilíbrio, é domínio sobre os seus sentimentos. Quando a pessoa passa a perder o equilíbrio, ela já não serve para esse tipo de trabalho, porque ela é uma pessoa que já não consegue controlar as próprias emoções. E os espíritos superiores, eles precisam de médiuns equilibrados. Não pode chegar um médico que acabou de ter uma discussão em casa e não conseguiu se reharmonizar, pedir perdão, pedir desculpa. O que custa? Às vezes os espíritos inferiores vão lá perturbar a vida de um trabalhador na hora que ele está indo para a casa espírita e pegam alguém do ambiente para perturbar-lhe. Eu vou contar aqui um exemplo para vocês, gente, que me marcou muito profundamente. Nós estávamos sendo visitados por uma pessoa, eu e minha esposa, da família, muito desequilibrada. E eu estava saindo para uma viagem, para uma palestra. E essa pessoa, naturalmente, que tomada por uma entidade inferior que queria perturbar aquele momento da nossa vida, aquela tarefa, ou se já não estava incumbido dessa missão, criou esse parente, foi instrumento de uma discórdia dentro de casa desnecessária, mas que criou um ambiente de muita animosidade. Começou a ficar inflamado aquela situação, a minha esposa percebia, eu percebia, nós não conseguimos controlar. Quando víamos, estávamos perdendo a paciência. Eu ia sair viajar para fazer uma palestra, e essa pessoa, gente, você vê como ele era instrumento de entidades inferiores. Ele virou para mim e falou assim: e o senhor vai sair fazer palestra espírita depois disso? Quer dizer, ele veio, provocou, perturbou, desequilibrou, enquanto não tirou todo mundo da harmonia, não sossegou, e a hora que viu que o clima foi construído, ele ainda veio me chamar a atenção.
de que eu tinha uma tarefa para fazer. Aquilo me derrubou muito psicologicamente, emocionalmente, porque ele tinha razão. E eu fui para o meu quarto, sentei-me, pensando se eu tinha o direito de sair para uma estrada para fazer uma palestra. E naquele momento que eu sentei, alguém me ajudou, porque imediatamente me veio um pensamento à mente, como se alguém dissesse: filho, você vai falar de você ou de Jesus? Eu pensei: nossa, eu não vou falar de mim, eu vou lá falar de Jesus. Jesus, ninguém tem que falar dele. Porque levantei, fui lá fora e falei: filho, eu vou fazer palestra, porque eu não vou falar de nós aqui, eu vou falar de Jesus. Ele olhou para mim assustado, aí ele que recebeu o impacto. E eu percebi que ele mudou imediatamente, naturalmente, sob o influxo dos espíritos superiores que estavam ali nos ajudando. Mas veja bem como que a gente perde um equilíbrio numa situação que não era para estar acontecendo. E às vezes ocorre com um filho da gente, que se perturba na hora que você tem uma tarefa, está indo com um trabalho de passes. E você tem condição de se reequilibrar, que é isso que ele está pedindo. Espontâneo equilíbrio dos sentimentos. Não quer dizer que você não vai ter, mas quer saber se você consegue se reequilibrar. Acendrado amor aos semelhantes. Quando a gente ouve a palavra acendrado, é importante saber o que quer dizer. Às vezes a gente pensa acendrado quer dizer um intenso amor. Não, é um amor sem contaminação, é um amor de verdade, não é? É um amor puro, livre de impureza, não é um amor paixão. É isso que eles querem dizer. E diz aqui: alta compreensão da vida. Gente, quando você entra numa sala de paz, você tem que saber por que você tem esse objetivo na sua vida. Olha, eu vou sair agora, eu vou lá dar passes. Gente, você tem que compreender a importância daquele momento. Como você está se interligando a uma espiritualidade superior, que está cuidando do nosso planeta, que está amando a nossa terra, que está trabalhando na seara do Cristo e que precisa de trabalhadores encarnados. Então você tem que ter essa compreensão espiritual da vida, essa alta compreensão da vida. Nada mais poderia ser do que você espiritualizar a sua visão da existência. Eu vou fazer isso porque faz bem, eu vou fazer isso porque é bom, então eu vou fazer isso porque é útil. Então essa alta compreensão da vida é necessária. Fé vigorosa. Você tem que crer que as energias que saem de você podem fazer bem para alguém. Você tem que acreditar nisso. Você tem que crer que você não está sozinho. Você tem que crer que eles vão dar qualidade porque você sabe que você não tem. A gente tem que ter a humildade de saber que nossas energias são imperfeitas, mas nós temos energias para doar. Então nós temos que crer, essa fé, essa confiança que nós nunca estaremos sozinhos num trabalho de auxílio ao semelhante, que vai dar essa condição para que os espíritos superiores atuem através de nós. E finalmente, a profunda confiança no poder de Deus. Por que é importante? Porque as coisas não estão nas nossas mãos. Então, nos desígnios divinos, você não sabe se o passo que você vai dar vai curar, vai aliviar, ou se vai ter uma outra conotação, mas você sabe que quem decide é a vontade soberana de Deus, e confiar que Deus está amando o nosso mundo. Deus é amor em toda a parte. Bom, eu não tenho esses 6 itens dentro de mim, então eu não vou dar passes. Aí que entram os ensinamentos, a compreensão da espiritualidade com as nossas imperfeições. Então, ele diz aqui, o Anacleto, para André Luiz, o seguinte: cumpre-me acentuar que esses 6 requisitos, no nosso plano espiritual, constituem exigências a que não se pode fugir. Quer dizer, os espíritos que vão ser responsáveis pelo magnetismo, eles têm que ter esses 6 itens como padrão do comportamento moral deles. Já o que se justifica, quando na esfera carnal, já no mundo físico, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Então tinha 6 itens. Eu posso já só com 3 ali, e a boa vontade, e aí
em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleta no terreno das qualidades desejáveis, eles suprem essa necessidade. Então você veja que interessante, para os espíritos magnetizadores, todos aqueles itens são necessários. Para os médiuns, a boa vontade pode suprir essa ou aquela falta da qualidade. E aí, diz aqui, André Luiz faz uma pergunta. Os amigos encarnados, então, poderiam colaborar nas atividades do auxílio magnético? E os benfeitores dizem todos, quer dizer, toda pessoa, com maior ou menor intensidade, pode colaborar. Poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Então, qualquer pessoa pode ser médium de passes. Revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo. Então vai explicando na lista. As autoridades do nosso meio vão designar entidades sábias, benevolentes, que vão orientar indiretamente o neófito. O que é isso, orientar indiretamente? E vão inspirar a pessoa a ler tal livro, a procurar tal informação, a ir buscar palestras, procurar seminário. Neófito é o aprendiz, é o que está conhecendo aquela doutrina. Utilizando da boa vontade, os benfeitores vão enriquecendo o valor. Então, quanto mais você se dedica a algo, mais você vai sendo inspirado a receber informações dentro daquele assunto a que você vai se entregar de boa vontade no auxílio ao próximo. Porque o que interessa para os espíritos superiores é saber se você está trabalhando a favor do seu semelhante. E pergunta André Luiz, e ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, nós estávamos em 6 itens lá, agora ele pergunta se for muito menos do que 6, se for 1 ou 2 daquele, pode ser usado, pode ser mobilizado para aplicar o passe? Perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, quer dizer, ele não esteja fazendo com segundas intenções, desde que ele queira ajudar, ele vai servir como instrumento. Então diz aqui, ele vai deve esperar sempre cessante progresso das, olha que nome bonito que André Luiz recebe do Anacleto, faculdades radiantes. Ele chama o passe magnético de faculdades radiantes. Não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso do mais alto, de que então aquela pessoa com poucos recursos vai se fazer merecedora pela boa vontade e boas intenções que ele vai ter. Veja quanta gente aprende com o André Luiz, quanto que ele quer ensinar a gente, né? Que se a gente tivesse que ser puro para dar passe, não existiria mesmo, só Jesus poderia dar passe na Terra. Olha aqui, se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe da nossa parte a melhor atenção. É assim que deve funcionar numa casa espírita. Às vezes começa a faltar os voluntários. E a gente começa, então, a pensar o que poderia nos ajudar. E a gente é atraído, até por intuição, por inspiração, a determinadas pessoas que já estão há algum tempo frequentando e que mostram muito carinho com a mesma doutrina que nós amamos, que mostram muita atenção com as outras pessoas, que mostram ter assim, bastante disponibilidade, vontade de servir, que só estão esperando o serviço. O seu Hugo, ele tinha o costume de dizer, quando o trabalhador está pronto ao trabalho, aparece. E não é raro acontecer isso, a gente de repente desaparece os passistas da nossa casa, mudam de cidade, o trabalho muda de horário, não pode participar mais no horário que sempre participou, e a gente sente que o volume de público não diminuiu e tem poucos passistas, mas a gente percebe que já tem gente que está pronta
para o trabalho ali. Ah, mas eles têm aqueles 6 itens, é isso que o André Luiz está recebendo de informação. Não há necessidade. Desde que a cota de boa vontade, espírito de serviço, exista de verdade, as boas intenções, os espíritos superiores vão suprir o que falta e vão começar a estimular naquela pessoa o desejo de aprender mais, de conhecer mais sobre aquilo. E quanto mais ele trabalhar, mais que ele desenvolve o amor pelo seu semelhante através da prática da caridade. Aí pergunta André, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois de edificarmos em nós a boa vontade real? E aí os benfeitores vão dizer, conseguida a qualidade básica, que é a boa vontade, o querer servir o próximo, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade da sua elevação moral, urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Gente, já que eu estou trabalhando agora na seara do Cristo, eu não posso continuar sendo o materialista que eu sou. Então eu tenho que começar a me preocupar e me espiritualizar. E como que a gente faz isso? Aí a doutrina dá um banho de ensinamentos. Como que a gente se espiritualiza? A oração é um ato de espiritualização, diz Allan Kardec. Nós vamos, através da oração, lembrando que nós somos espíritos imortais, conversando com os espíritos imortais, procurando a luz do Cristo, que é o nosso Mestre. E vamos na Terra procurando as tarefas que nos afastem dos interesses pessoais e nos aproximem do altruísmo, do amor pelo nosso semelhante. E assim a gente vai desenvolvendo estes valores. Então aqui nós vamos dar uma outra paradinha para a gente então iniciar daqui o estudo do livro do ensino sobre o serviço de passe, no livro agora nos domínios da mediunidade, que é uma outra abordagem muito interessante. Qual vai ser o resumo para nós no livro nos domínios da mediunidade sobre no mecanismo, né, que Missionários da Luz de André Luiz sobre o serviço de paz? É o lado moral, é a vontade, é a dedicação, é o equilíbrio das emoções e tudo que é ligado a esse lado de doação, servindo como instrumento para a qualidade dos nossos fluidos e para atrairmos os espíritos superiores que irão trabalhar junto conosco nas casas espíritas. E nós vamos passar para a análise do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele vai fazer uma outra abordagem muito interessante para nós.